Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a potenciação. A potenciação, as propriedades e algumas propriedades especiais, assim como diz o livro de vocês, tá bom? Olha só, a potência nada mais é do que uma maneira de representar a multiplicação onde os fatores são iguais. Olha só, eu coloquei aqui no nosso vídeo dois exemplos de potência, tá certo? Olha só. Temos aqui 2 elevado à quinta potência e 3 elevado à quarta potência. Nesse primeiro exemplo, o 2 é a base e o 5 é o expoente. Então, já que o expoente é 5, então a base, que é 2, irá se repetir 5 vezes. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Por quê? Se você multiplicar esses fatores, vai dar então 32. Olha só, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. De novo, olha só, próximo exemplo. A base é 3 e o expoente é 4. Então, já que o expoente é 4, então a base, que é 3, irá se repetir 4 vezes. Olha só, 1, 2, 3, 4. Então, 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Vai ser 81 porque eu vou multiplicar. Aqui, ó, o 3 com 3, depois com 3, e por último com esse outro 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá aqui, ó. Além disso, é importante você lembrar sobre as propriedades de potência, tá? Olha só, a primeira propriedade é produto de potências de mesma base. Toda vez que tiver o produto, ou seja, a multiplicação de potências de mesma base, o que devemos fazer? Devemos conservar a base, tá? E somar os expoentes. Olha aqui o exemplo. Temos aqui a multiplicação de duas potências de mesma base. Nesse caso aqui, a base é 3. Então, conserva a base, que é 3, e soma os expoentes. Nessa primeira potência, o expoente é 4, e nessa outra potência, o expoente é 5. Vai ficar 4 mais 5. 4 mais 5, 9. Ou seja, 3 elevado à nona potência. Olha só, letra B. Temos aqui, então, a multiplicação de duas potências de bases iguais. Ou seja, o que devemos fazer? Conserva a base, que é 2, e soma os expoentes. 2 mais 5, vai ficar 7. Vai ficar, então, 2 elevado à sétima potência. A próxima propriedade é o quociente de potências de mesma base. Toda vez que tiver o quociente, ou seja, a divisão de duas potências de mesma base, o que devemos fazer? Vamos conservar a base, tá? Conservar a base e subtrair os expoentes. Olha só o exemplo. Temos aqui, então, a divisão de duas potências de mesma base. Então, já que são de mesma base, eu posso conservar a base e subtrair os seus expoentes. Então, nesse caso aqui, o expoente é 5, e nesse outro caso aqui, o expoente é 2. Subtraindo, vai ficar, então, 3 elevado ao cubo. Tá certo? Porque 3 menos 2, 5 menos 2 é 3. O próximo. Temos aqui, então, a divisão, de novo, de duas potências de mesma base. Então, já que a divisão de potências de mesma base, então vou conservar a base, que nesse caso aqui é 7, conservar a base e subtrair os expoentes. Vai ficar então 6 menos 3. 6 menos 3 é 3. Vai ficar então 7 elevado à terceira potência, ou 7 ao cubo. Outra propriedade também muito importante é a potência de potência. Então, toda vez que tiver uma potência dentro de outra potência,
o que devemos fazer? Devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Olha só o exemplo. Temos aqui, então, 3 ao cubo e temos mais um expoente, que nesse caso aqui é 4. Então, aqui nós podemos aplicar a propriedade potência de potência. Vamos conservar a base, que nesse caso é 3, e multiplicar os expoentes. Vou multiplicar o 3 com 4. Olha só, se eu multiplicar o 3 com 4, vai dar 12. Vai ficar, então, 3 elevado a 12ª potência. No próximo, conserva a base, que nesse caso aqui é 5, e multiplica os expoentes. Vai ficar, então, 5 elevado à 4ª potência. Para finalizar, vou falar aqui um pouco sobre as potências especiais, que está de acordo com o seu livro. Eu coloquei aqui, então, 2 potências especiais, que são muito importantes. A primeira dela é a potência com expoente 0. Então, todo número com expoente 0, ou seja, todo número elevado a 0, é igual a 1. Então, aqui na letra A, o exemplo, eu coloquei 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 é igual a 1. Na B, temos aqui 5 elevado a 0. Então, 5 elevado a 0 é igual a 1 também. Olha só o próximo. Potência com expoente 1. Todo número que possui o expoente 1 vai ser o próprio número. Olha só, temos aqui letra A, letra B. Na letra A, a base é 9 e o expoente é 1. Então, 9 elevado a 1 é igual a 9. Letra B, a base é 7 e o expoente é 1. Então, 7 elevado a 1 é igual a 7. Então, aqui eu trouxe uma questão onde nós vamos aplicar as propriedades de potência. Olha só, na letra A, temos 2 elevado à 5ª potência vezes 2 elevado à 6ª potência vezes 2 elevado à 4ª potência. Tudo isso está entre parênteses, dividido por 2 elevado à 7ª potência vezes 2 elevado ao cubo. Olha só, o primeiro passo é você aplicar as propriedades aqui dentro dos parênteses. Olha só, perceba que aqui em cada fator é uma potência, onde as bases são iguais. Então, já que é uma multiplicação e as bases são iguais, nós podemos conservar a base, que nesse caso é 2, e somar os expoentes. Vai ficar, então, 2 com expoente 5 mais 6 mais 4. Tudo isso dividido por... Olha só, temos aqui de novo também uma multiplicação de duas potências de bases iguais. Vou conservar a base, que também é 2, e somar os expoentes. Vai ficar 7 mais 3. Olha só, somando os expoentes, vai ficar então 2 elevado a... Aqui vai ficar 11 mais 4, 15. 2 elevado a 15ª potência. Tudo isso dividido por, olha só, 2 elevado a 7 mais 3 vai dar 10. Vai ficar 2 elevado a 10ª potência. Olha só, fizemos primeiro as operações que estavam dentro do parêntese. Agora, aqui não temos mais parênteses. Agora vai ser divisão de duas potências de bases iguais. Nesse caso, já que é uma divisão de duas potências de bases iguais, nós podemos conservar a base, que nesse caso é 2, e subtrair os expoentes. Vai ficar 15 menos 10. Então, vai ficar 2 elevado a 5. Ou seja, eu fiz a redução dessa expressão utilizando as propriedades, fiz a redução a uma só potência. Olha só, letra B. De novo, mesmo caso. Primeiro você vai fazer as operações que tiver dentro do colchete e depois faz a multiplicação.
Olha só, nesse caso aqui, é a divisão de duas potências de bases iguais. Já que é uma divisão de duas potências de bases iguais, eu vou conservar a base, que nesse caso é 3, e subtrair os expoentes. Olha só, e multiplicar por... Olha só, de novo aqui uma divisão de duas potências de bases iguais. Conservar a base e subtrair os expoentes. Vai ficar então 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. Olha só, tínhamos inicialmente a divisão, agora temos aqui a multiplicação. Multiplicação de duas potências de bases iguais. Então, vamos conservar a base, que nesse caso é 3, e somar os expoentes. O expoente aqui é 1 e o expoente aqui é 2. Então, vai ficar então 3 elevado à terceira potência, ou 3 ao cubo. Temos aqui mais dois exemplos. Olha só, temos parêntese e também temos colchete. Então, a missão é o seguinte, é você fazer as operações que tiver dentro dos colchetes. Aí no final você vai fazer a divisão. Olha só, nesse caso aqui, as potências têm a mesma base. E a base é um número negativo. Mas eu posso aplicar aqui a propriedade de potenciação. Olha só, é multiplicação. Então, já que é multiplicação, podemos conservar a base, que nesse caso é menos 5, e subtrair, e somar os expoentes. Vai ficar 2 mais 4. Tudo isso dividido por 5 menos 5 elevado a 1 mais 3. Aqui eu vou somar porque aqui é uma multiplicação. Então, toda vez que for multiplicação de potências de bases iguais, eu vou somar os expoentes. Mas quando for divisão de potências de bases iguais, eu vou subtrair. Olha só. Então aqui vai ficar menos 5 elevado a 6, dividido por menos 5 elevado a 4. Temos aqui então agora uma divisão de duas potências de bases iguais. Então, já que é uma divisão, vamos subtrair os expoentes. Vai ficar menos 5 elevado a 6 menos 4. Logo, vai ficar menos 5 elevado ao quadrado. Subtraindo 6 com 4 vai ficar 2. Vai ficar então menos 5 ao quadrado. E por último, nós temos aqui de novo um item igual a letra C. Só que nesse caso aqui, olha, se você prestar atenção, nós temos aqui a potência de potência. Olha só, então para poder você resolver essa expressão, primeiro caso você vai fazer aqui a aplicação da propriedade potência de potência. Nesse outro caso, você vai fazer a aplicação da propriedade que é o quociente de potências de mesma base. Aqui você vai conservar a base, que é menos 7, e vai multiplicar os expoentes vezes, olha só, divisão de duas potências de bases iguais. Conserva a base, que é menos 7, e subtrai os expoentes. Vai ficar 5 menos 3. De novo, aqui, ó, agora aqui embaixo, vai ficar menos 7 elevado a 8. Ficou 8 porque eu multipliquei o 2 com 4. Sinal de multiplicação. Conserva a base aqui de novo e subtrai os expoentes. Vai ficar então menos 7 ao quadrado. Olha só, temos agora aqui uma multiplicação de potências de bases iguais. Então, já que é uma multiplicação, vamos conservar a base, que nesse caso é menos 7.
vai ficar menos 7 elevado a 8 mais 2. Menos 7 elevado a 8 mais 2 nada mais é do que menos 7 elevado à 10ª potência.